À beira do rio Ganges, o rio sagrado para os indianos, uma cidade é a mais mística de todas, Varanasi. Segundo o hinduísmo, morrer em Varanasi é pegar um atalho para o paraíso. Vamos seguir com Sônia Bride, Paulo Zero e o Globo Natureza pela Jornada da Vida Rio Ganges. A mais sagrada das cidades hindus tem muitos nomes. Kashi, Benares, Banari, Varanasi. 5.000 anos de história. Varanasi, um lugar para viver, um lugar para morrer. A Jornada da Vida Rio Ganges. Diz a lenda que Varanasi é tão linda que até o Ganges fez uma curva para o norte para poder passar por ela. Na luz rosada do amanhecer, a gente entende por que ela encanta tanto. A cidade se debruça sobre o rio. A vida mistura o sagrado e o banal. As mesmas águas que purificam a alma limpam o corpo. A cidade tem mais de 1 milhão de habitantes, mas no rio os hábitos de uma vila se mantêm em grande escala. Os lavadores de roupas. São dezenas ao longo dos ghats. Água, pedra, força humana. A coreografia ignora a poluição ao lavar os lençóis dos hotéis. De qualquer ponto do rio se vêem as fogueiras de cremação. Mas a presença constante da morte não para a vida em Varanasi. A cidade é vegetariana por lei. De proteína animal, só o leite. Está no iogurte doce vendido nas esquinas. Ou no chai, o chá preparado com gengibre e especiarias. Cravo, canela, anis, erva doce e leite. Servido em copinhos descartáveis, feitos da argila do Ganges. Onde há trânsito, transita tudo ao mesmo tempo. A maior parte da cidade antiga é um emaranhado de vilas onde se anda só a pé. Atrás de portinhas, artesãos muçulmanos tecem luxuosos saris, os vestidos tradicionais. Seda, ouro, mãos hábeis. E uma capacidade de desenhar de baixo para cima as estampas únicas em teares que parecem pertencer a um passado distante. Entramos no território de Hanuman, o deus macaco.
A eles são oferecidos os confrontos do Kushti, a luta livre na lama. A fusão da tradição local com a luta livre trazida por invasores muçulmanos. A lama misturada com ocre, sal e manteiga forma a arena e cobre o corpo dos lutadores. Crianças treinam com os adultos. E como em muitas artes marciais, a lição mais difícil de aprender é a da derrota sem ressentimento. Nessa luta, ganha quem consegue fazer o oponente cair de costas no chão. Essa arena é nossa cultura, é um belo exemplo da nossa tradição. Além disso, tem um papel social na comunidade. Foi aqui, a poucos quilômetros do centro de Varanasi, que o jovem Siddhartha Gautama, o Buda, pregou para seus seguidores pela primeira vez. Há 2.500 anos, nascia aqui o budismo. Do que foi o complexo de templos de Sarnath, ficaram só as estruturas. Apoiado por dinastias, o budismo espalhou sua filosofia por toda a Ásia. Na Idade Média, começou seu declínio. No século XII, Sarnath foi invadida, saqueada e destruída numa invasão de muçulmanos turcos. E essas ruínas se tornaram um símbolo do que aconteceu com o budismo. A religião, que é a principal do leste da Ásia, praticamente desapareceu na Índia. Corpos tatuados com mantras, monges tailandeses fazem sua peregrinação. Hoje, menos de 1% dos indianos são budistas. Nas ruínas, os fiéis colam folhas de ouro, que aos poucos também vão sumindo. Muitas religiões convivem em Varanasi e consideram a cidade santa. Mas é o ritualismo hindu que define esse lugar. No emaranhado de construções irregulares, ainda hoje são encontrados pequenos templos. Este é dedicado a Shiva. Estava engolido por um prédio. O historiador Rana Singh dedicou a vida a pesquisar os templos de Varanasi. Ao longo da história, foram construídos 3.300 templos. Eu fiz um levantamento. Em 30 anos, mapeei 1.200. Cataloguei tudo. Não há lugar como este. Não há no mundo outro lugar com a morte tão presente, cruzando com a gente nas ruas o tempo todo. O corpo coberto de flores é recebido por um sacerdote. Só os homens da família participam do ritual de cremação. A chama é transferida de uma fogueira para outra. A mesma chama que arde ininterruptamente ao longo de séculos. Ser cremado em Varanasi é o sonho de todo devoto hindu. É que para os hindus a morte é o objetivo. Não que eles desejem a morte ou que não sofram por causa dela. Mas eles acreditam que a morte é seguida de um renascimento que pode ser de várias formas. Um ser humano, um inseto, um animal como um elefante. Isso num longo ciclo de morte e renascimento.
Só que quem morre aqui, em Varanasi, pega um atalho e atinge o que eles chamam de moksha, quando o ser se torna um com o universo. Mas tudo tem preço. Para cremar um corpo são necessários 500 quilos de lenha. Famílias pobres compram menos e, em vez de cinzas, jogam restos parcialmente cremados no rio. A gente estima que entre 2 e 3 toneladas de corpos parcialmente cremados são jogados no rio por ano. O professor montou um laboratório de controle da qualidade da água do Ganges. Cerca de 33 mil corpos são cremados todo ano aqui, usando 16 mil toneladas de lenha. Com isso, 800 toneladas de cinza são jogadas no rio. As cinzas de 60 milhões de árvores. A maioria vem das florestas do Himalaia. O governo tem instalado crematórios a gás. Mas como mudar uma prática que é o próprio sentido da vida para eles? Por que aqui e não em outro lugar? Porque é assim desde sempre. O começo da vida, a morte, os dois são a mesma coisa. A morte não é separada da vida. Se o ritual funerário é aqui, a alma vai para um hotel 7 estrelas no céu. Pode ser uma brincadeira, mas é o que as pessoas pensam. Para alcançar esse hotel, é preciso não só ser cremado, mas morrer em Varanasi. Por isso, gente do país inteiro vem viver nos hotéis da morte. A professora aposentada não tem pressa. Diz que gosta de morar aqui, mas sente falta de crianças por perto. Eu dava aulas de gramática, ciência e pintura. É a mais velha desse hotel. A mulher de 50 anos já está aqui há 10. Por que você não quer voltar numa outra reencarnação? Porque a vida é sofrimento. Suffering. O que mais pode ser a vida além de sofrimento quando se perde quem a gente mais ama? Quando meus 2 filhos morreram, eu vim para cá. Os 2 tinham 24 anos. Ninguém sabe sobre a morte, como e quando ela vai acontecer. Vou ser cremada nas escadarias do rio. Pelo menos uma vez por semana eu vou lá para passear. A Choque vivia a 1.500 quilômetros daqui. Se aposentou ano passado e veio com a mulher. Tenho 61 anos. É hora para se dedicar a Deus, meditar, rezar. Quem quer salvação vem para Varanasi. Only Varanasi. Thank you so much. Nas ruas encontramos muitas pessoas que abandonaram tudo pela religião. Há sadhus, monges que vivem de caridade, e muitos mendigos. No fim do dia, voluntários distribuem comida. Em Varanasi, nunca falta alimento. Nem para o corpo, nem para o espírito.